Hoje com o pastor Joseph Prince. Imagine isso agora mesmo. Jesus está no céu, à direita de Deus Pai, mas não está lá para Ele mesmo. Ele está lá por nós. Essas duas lindas palavras, que eu sempre me apego a elas no livro de Hebreus. Ele está lá por nós. Eu disse, Ele está lá por nós. Amém. Somos membros do seu corpo e da sua carne. Somos um com o Senhor Jesus. E não somente isso. Aquele que está unido com o Senhor é um espírito. Somos um espírito com Ele e somos membros do seu corpo e da sua carne. Se a sua carne tem saúde, por que a nossa não tem? Temos que rejeitar isso e declarar tal como Ele é. Somos nós, neste mundo. Amém? Devemos entender que temos uma nova identidade. Nós estamos muito além da sepultura. Mas, pastor Prince, eu estou na terra ainda e estou aqui, escutando o Senhor pregar aqui, neste santuário? Sim, e também não. Estou assentado com Cristo. Ele está lá como eu. Ele está lá como você. Você está assentado com Cristo. Você entende isso? Antes de toda a bênção chegar sobre Israel, Deus disse isso. Esse é o critério em Deuteronômio 28. Você quer ser abençoado ao sair e ao entrar? Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer a bênção nos seus filhos. Bendito no fruto das suas mãos. Bendito seja tudo que você tocar. Emprestarás e não tomarás emprestado. Tu serás a cabeça e não a cauda. Amém? E também diz isso. Diz que o inimigo sairá contra ti por um caminho e fugirá de ti por 7 caminhos. Amém? Isso inclui o vírus. É um inimigo. Amém? Então, seja o que for, todas essas são promessas de Deus. Estou certo? Estou certo. Amém? Mas tudo depende da primeira parte que está nestas bênçãos. O capítulo começa dizendo, se você guardar os seus mandamentos. Aí está o nosso problema. Não guardamos os seus mandamentos e nem podemos guardar todos os mandamentos. Tem que ser todos. Não é só a maioria. Por isso não dá para viver sob a lei. Então Jesus veio e cumpriu a lei por nós. E agora todas essas bênçãos são nossas por causa de Jesus. Só por aceitar a Jesus, Deus te dá a maior nota em termos de cumprir a lei. Como se você tivesse cumprido todas. Quantos entendem isso? Essa aliança é melhor. Amém? Não é, igreja? É uma aliança melhor. Aceitamos a Jesus, então Deus te dá a nota maior. Eu estou falando isso para você entender, amém? E por isso eu digo que você precisa entender que Jesus está lá como você. E a primeira parte das bênçãos de Deuteronômio 28 começa dizendo que o Senhor teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. Então a próxima frase, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então é posição antes de bênção. Posição antes de bênçãos. Israel queria estar por cima, mas tinha que cumprir os mandamentos para estar acima, para que as bênçãos viessem. Amém? E não conseguiram. Mas Jesus veio e hoje ele está acima, à direita de Deus Pai. E esta é a posição de Cristo, a Bíblia diz, estamos assentados com Ele. Deus nos ressuscitou com Jesus e nos assentou lá. Quando Deus quer te ver, Ele olha para Jesus. Você acha que isso é bom? Você fica melhor? Amém? Então sempre na minha vida eu preciso saber que eu preciso também olhar para Jesus. E vendo, eu serei. Eu disse, vendo, eu serei. Eu não tento ser olhando para os meus esforços. Eu vou tentar. Vai lá, pastor Prince. Coloca a sua melhor roupa. Faz o melhor. Amém. Range os dentes. Faça isso. Você vai vencer. Choyon. Não. Não, não. Quando eu falo choyo, é derramar o óleo, certo? Quer dizer, faça uma força. Vamos lá, se esforce. E chayo quer dizer que tem que ter óleo. Sem o óleo, não tem fluir. Sem o óleo, não tem prosperidade. Sem óleo, não há cura. E é isso aí. É o que quer dizer? Não é? Alguém como eu interpretando o chinês é um grande milagre. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém? Você está entendendo? Olha, escute isso. Vamos adiante. Tudo no Salmo 91 depende disso, do primeiro verso. Aquele que habita. Yeshav. Yeshav é assentar. Aquele que habita, diz uma versão. Mas é o que senta e não habita. Aquele que senta no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É Cristo. No Antigo Testamento era um esconderijo, porque ninguém tinha encontrado. Não havia condições ainda para que Cristo viesse. Amém? Então era um esconderijo. Não é mais um esconderijo, porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, o primeiro verso do Salmo 91
Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo. A sombra é descansar o dia todo à sombra. E sombra no hebraico fala de proteção. A sombra do Onipotente. Está me ouvindo? Então, quando você sair, eu quero que você se veja dessa forma. Ainda que os seus pés estejam andando na terra, você está sentado com Cristo. Você tem que ter essa mentalidade. A razão por que diz 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é porque você está longe e protegido por Deus. E ninguém vê a realidade como Deus vê. Nós vemos superficialmente. Se podemos ver, é real. Então você está perdendo muito. Muitas coisas você não pode ver. Este coronavírus, você não pode ver. E nem está na dimensão do espírito, está na dimensão do físico. E não dá para ver. E tudo isso, se eu não consigo ver, eu não posso crer. Atchim! Cough, cough! Certo? Isso nos mostra que além do físico, há o espiritual. O espiritual é mais real do que o físico, porque foi um espírito. Deus é espírito, que criou todo o físico. Se quer mudar o físico, você não muda o físico mudando só o físico. Você vai ao espírito. E do espírito você muda o físico. E a Bíblia diz que aquilo que é físico é temporário. Olhe para tudo que você pode ver. Daqui a 50 anos não vai ser o mesmo. Você vê esse prédio? Amém? Daqui a 50 anos não vai ser o mesmo. Por quê? Não estaremos aqui. Amém? Amém. E todas as coisas, a cadeira, até as suas roupas, tudo isso vai passar. Até o corpo que você vê, essa carne, não vai para o céu com você. Deus vai te dar um novo corpo. Sorria e diga para alguém, há esperança. Só aguente mais um pouco. Aguente essa cara por um tempo. Fale com alguém isso agora. Fale para essa irmã. Não é um bom momento para o marido falar com a mulher. Vai acabar em briga. Certo? Olha, estamos assentados com Cristo, olha isso. A Bíblia diz, aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então pense um pouco antes de você sair da sua casa. Não é só declarar, eu declaro em nome de Jesus. E você fica sem descanso. Eu declaro 1000 cairão ao teu lado. Não, você está falando isso com medo e não descansando. Então pare um pouco. É bom memorizar sim, é bom declarar sim, é bom falar sobre isso sim. Mas mais do que tudo você tem que saber, certo, que você está lá no esconderijo e o desejo dos santos do Antigo Testamento era estar neste lugar. Mas se é um esconderijo, como encontrar? E nós estamos neste lugar. O sonho deles é a nossa realidade. Amém? Estamos agora desfrutando a realidade daquilo que eles só sonharam. Amém? E Deus está fazendo isso para provocar ciúmes em Israel. Para que Israel veja o Messias que nós aceitamos como Senhor e Salvador. Então, você deve parar com tudo na sua cama, ou se estiver tomando banho, se preparando para o trabalho, pare e pense. Descanse. Não tente ser, você já é. Você está sentado com Cristo. Assentado é o quê? Se tiver uma cadeira aqui, o que eu faço? Eu me assento. Você está sentado, certo? Eu estou em pé porque estou trabalhando. Você não. Amém? Certo, os pastores na frente estão assentados. Eu estou pregando, eu estou em pé. Porque eu estou trabalhando. Eles não. Os sacerdotes do Antigo Testamento, certo? E estão recebendo salário, mesmo descansando, não é verdade? Eu trabalho e não recebo salário dessa igreja, certo? Ok, tudo bem. Isso foi extra, de graça, para que o Lawrence se sinta melhor. E quando nós nos assentamos, colocamos o nosso peso do corpo na cadeira. Amém? Certo? Não havia cadeiras. No tabernáculo de Moisés, no Antigo Testamento, havia uma mesa sem cadeiras, porque a sua obra não terminava. Eles estavam sempre andando, servindo, andando. Mas a Bíblia diz, tendo purificado os nossos pecados, Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. E pense por que ele se assentou. Alguns dizem, porque ele é o Filho de Deus. Verdade? Mas essa não é a razão. Ele se assentou porque ele é Deus na carne humana. É verdade? Mas isso também não é a razão. A qualquer hora, Jesus podia ter se assentado. Mas Deus não deixaria que aquela cadeira fosse ocupada por ele por ser Deus, ou se assentasse porque ele era perfeito. Deus queria por essa razão, tendo purificado os nossos pecados. Ele se assentou. Como no Antigo Testamento, os sacerdotes não paravam de trabalhar, porque está escrito que os nossos pecados não podiam ser purificados com sangue de bois ou cordeiros. Não podiam.
Tudo isso simbolizava somente o seu sangue. O seu sangue eterno, isso era temporário. Então eles estavam sempre servindo. Todo ano eles tinham Yom Kippur. Todo ano tinha Yom Kippur. Todo ano tinha que celebrar a purificação. Certo? Não era uma celebração, mas observação. E por que os seus pecados não eram purificados? Mas Jesus, de uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados. Amém? E se há um pecado em você, ele não podia se sentar. Você tem que descansar, porque os seus pecados foram perdoados. Quando você tem um mau pensamento, rapidamente, não entre neste ritual tentando eliminar o pensamento, tentando fazer algo. Só diga, fui perdoado. E vá em frente. Amém? Porque as pessoas vivem pensando no pecado, acabam cedendo. E o diabo se alegra com as pessoas que não conhecem a verdade. Então escute, os seus pecados de acordo com Deus, até agora escute, estão todos perdoados. Então respire e descanse. Tem 3 letras no hebraico para a palavra cura. Resh, Pei é boca, Aleph, Rafá. Rafá, Jeová Rafá, certo? Tem 3 letras. Lendo da direita para a esquerda, o hebraico se lê dessa forma. Resh, Pei, Aleph. A palavra raiz, tem uma palavra raiz para toda palavra. Isso é etimologia. A palavra raiz. A palavra raiz, se tirar o Aleph e colocar o rei, se torna Rafá. Rafa, antes, mais cedo, quer dizer curar. Rafá, a palavra raiz Rafá, é relaxar. Então a raiz para cura é relaxar. Então, a posição que nós temos é uma posição que o mundo deseja. Amém? Em termos de relacionamento com Deus, estamos assentados porque os nossos pecados foram perdoados. Mas e aquele tal de terror que existe à noite? Bem, quando você está no esconderijo, o terror está debaixo de você. Não te atinge. Mas e a pestilência que anda na escuridão? Essas são doenças que você nem sabe que estão acontecendo agora no seu corpo. Talvez esteja agora com a enfermidade e você não sabe, então tem que fazer exames. Amém? E tem até um exame para ver se você vai ter doença. Para uma doença que pode vir ou talvez não venha, é tudo pré. Amém? Então como saber? A Bíblia diz, não temerás a pestilência que anda na escuridão. Mesmo que ande na escuridão, Deus sabe de tudo. O Salmo 91 diz, não temerás a peste que anda na escuridão. E este coronavírus anda na escuridão, nós não sabemos onde? Certo? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Amigo, confia no Senhor. Certo? Mas olha bem, lave suas mãos. Amém. Amém. Lave também o seu rosto. Tome um banho. Amém. Ok? Podemos fazer isso, graças a Deus, no natural, mas a segurança está no Senhor. E não é para todo crente, não é automático para todo crente, mas é para o crente que diz, eu me refugio debaixo das suas asas. Não é para todo crente, tem crente que diz, eu não creio nisso. Tem crente que diz, você não pode declarar o Salmo 91. Você pergunta por quê? Eles dizem, é para aqueles que cumprem todos os requisitos. Você diz, quais requisitos? Eles dizem, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Você diz, o que é isso? Eles dizem, não sei. Então não fale comigo como se soubesse que não qualificamos. E você nem sabe por que não qualificamos. Meu amigo, o esconderijo é apenas uma linguagem do Antigo Testamento. Hoje estamos assentados com Cristo, estamos lá. Estamos lá. O crente mais novo está lá. Aquele crente que não tem muito conhecimento sobre a Bíblia está lá. Amém? Não é uma posição por mérito, porque você ganhou isso com muita oração, e você é uma pessoa muito santa, você conquista este lugar. Isso tudo é muito importante você crescer em santidade, mas a verdadeira santidade você nem pensa nela. Moisés nem sabia que o seu rosto brilhava. Não é nada disso, então não deixe ninguém te falar. Será que você qualifica? Amém? Diga a eles, eu não sei você, mas eu qualifico. E não é por minha causa, pelo que eu fiz, mas é por causa de Jesus e o que ele fez. Estou assentado com Cristo. Literalmente, aquele que se assenta. Na verdade, a palavra se assenta aparece no primeiro verso do Salmo 91. Yeshav, essa palavra. Quando a palavra aparece primeiro numa frase em hebraico, é a ênfase daquele verso. Amém? Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, Elion, a sombra do Onipotente descansará. Quem se assenta onde? No esconderijo do Altíssimo. Olha, os nomes de Deus são lindos. Em hebraico, Elion, o Altíssimo. Elion é usado quando fala das nações da terra. Elion é o título do milênio e quando Jesus voltar, ele será o Deus Altíssimo.
certo? E a primeira vez que aparece, sabem qual a história? Melquisedeque trouxe pão e vinho. Amém? Ele levou pão e vinho para Abraão. E disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo. Primeiramente, bendito seja o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Abraão. É um ministério, um sacerdócio que abençoa Deus e depois o homem. Perceba o nome que ele usou para abençoar? Deus Altíssimo. É a primeira vez na Bíblia que Deus Altíssimo aparece. E sempre quando a Bíblia menciona um assunto pela primeira vez, existe algo que aprendemos, algo significativo. O Deus Altíssimo aparece ali. E no próximo capítulo, Gênesis, no capítulo de número 15, verso 1 diz, depois dessas coisas, que coisas quando Abraão recebeu o pão e o vinho? Depois que Abraão deu uma resposta com o dízimo. É por isso que alguns não compreendem sobre o dízimo. E eu falo que o dízimo não é para todo mundo. É para aqueles que têm revelação. Amém? Amém? Você precisa então ter essa revelação de que Jesus levou o pão e vinho e Abraão deu o dízimo. E então, depois dessas coisas, o próximo capítulo. Quais coisas? O que aconteceu mais cedo? O pão e o vinho e o dízimo. Abraão recebendo a bênção de Melquisedeque. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Como precisamos disso? Imagina Deus vindo a você, agora mesmo. Amém? No seu quarto, às 3 da manhã. E ele diz, não temas, meu filho. Lim Peng San. É ele de novo. Eu usei Lim Peng San por muitas vezes anos atrás. Então, um dos pastores veio a mim e disse, pastor, isso parece engraçado, mas nós realmente temos um Lim Peng San na igreja. Então parei de usar por um tempo. Se você está aqui, Lim, é só uma ilustração, ok? E o Senhor aparece e ele diz, não temas, pois Abraão em hebraico é assim, não temas e Altirá. Eu quero que você saiba que esta é a primeira vez que aparece na Bíblia esta frase, não temas. Depois é usado por homens, por reis, por servos, por muita gente, homens, mulheres. Mas é a primeira vez que Deus fala isso. Deus deseja que o seu povo não tema. Ele disse isso a Abraão, a primeira vez que aparece na Bíblia. Não temas. Em hebraico, Altirá. Diga isso. Quer dizer, não temas, Altirá. A expressão favorita de Jesus, amém, é Altirá. Não temas. Você vai pegar peixes, tantos peixes que o barco vai afundar. Eles pegaram muitos peixes. Jesus olhou para Pedro e disse, Altirá. Pedro, não temas. Você vai ser pescador de homens. Não temas. Com tudo que está acontecendo no mundo, levante a sua cabeça, a sua redenção está próxima. Amém. Altirá, a primeira vez que aparece, Deus disse o quê? Apareceu numa visão e disse para Abraão, eu sou o teu Magã. Eu sou o teu escudo. Isso não é lindo? No meio da noite Deus te fala, eu sou o teu escudo. Especialmente nesta época. O que quer dizer? Ele te protege. Como viver a vida? Como ter uma atitude para poder viver a vida? Você vai se levantar e também não vai dizer que isso não existe? Como algumas pessoas. Você não diz que a doença não existe? Você diz, existe, por isso preciso de um escudo. Mas o escudo quer dizer você é protegido. Creia nisso. Honre a Deus com sua fé. Honre a Deus dizendo, Senhor, tu és o meu escudo. Amém? Vamos fazer isso agora? Coloque a sua família sob suas asas. Agora diga, Pai, tu és meu escudo. Eu confio em ti. Em nome de Jesus. Tem vários tipos de escudos. Vários tipos de escudos. Mas este é o melhor. Amém? Não só isso. Ele não é só o seu escudo, mas ele é o teu grandíssimo galardão. Para aqueles que conhecem o hebraico, se ler isso, literalmente diz, eu sou o teu grandíssimo salário. Sabia, na verdade, salário. E quando eu li isso, a palavra para galardão não é essa palavra. É a palavra para compensação. Eu sou grandíssimo, não somente uma compensação. Se Deus fosse minha compensação, já seria muito bom. Mas eu sou a tua grandíssima compensação. Está ouvindo, igreja? Isto é incrível. Eu disse, isto é incrível. Amém, 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 amém. 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 E Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Não temos nem que levantar um dedo. Por isso Jesus falou, ore pelos inimigos. Por que você acha que Jesus falou para orar pelos inimigos? Porque você está sob a bênção de Abraão. Bendito quem te abençoar e maldito quem te amaldiçoar. E se fizerem algo contra você, ore por eles. Pastor, se isso é verdade, eu acho que não quero orar por eles. Não, você não pode ter isso no coração. Isso não é o coração de Jesus, amém? Ok? Ore por eles, porque o fato é que, sabe, você ora por eles. Eles nem percebem. Agora, se um homem abusa da sua esposa e não é um crente, e eu já vi e conheço pessoalmente este homem que tem uma esposa que crê no Senhor, ela vai sempre à igreja e ele a critica e ela um dia estava lendo a Bíblia. E ele chutou a Bíblia, chutou até a mão dela. Sabe, enquanto ele passava ali, sua perna inchou. Nos próximos dias, inchou. Amém? Não sei se a irmã orou para Deus o perdoar, mas sua perna inchou. Agora tem um segredo. 3 passos para ter uma perna inchada. Amém? É lógico, nem toda perna inchada é por causa disso. Você lembra da história no Novo Testamento? Você diz, não há julgamento no Novo Testamento. Bem, leia sua Bíblia com cuidado. Por exemplo, o julgamento no Novo Testamento não é por causa do pecado. Não é desse tipo, senão todos morreriam. Rapidamente, sabia? Não. O julgamento no Novo Testamento é quando você se levanta contra o Evangelho. Lembra de um homem? Paulo pregava nessa cidade, ele pregava para o líder da cidade, o procônsul da cidade, e ele estava atento ao Evangelho e Paulo pregava. Então um homem chamado Elimas, que era um mágico, ele então veio, tentou intervir, tentou parar a pregação, e por muito tempo este mágico tentou usar a sua magia naquela cidade, todo mundo o conhecia, e muito daquilo era somente ilusão, mas Paulo virou-se, Saulo, que na verdade era Paulo, seu nome foi mudado para Paulo, era Paulo, Paulo virou-se, ele tentou interromper Paulo, e Paulo disse, você vai ficar cego por um tempo. E ele ficou cego. Ele ficou procurando, mas havia misericórdia lá, por um tempo. Amém? Ficou cego. Em um outro momento, na igreja primitiva, havia um marido e mulher. A igreja estava prosperando porque não havia falta entre eles. O que quer dizer? Prosperidade. Na igreja, todo mundo compartilhava tudo, milagres, todo mundo curado. E se você ler a Bíblia com cuidado, houve um tempo na igreja que todo mundo foi curado. Eu oro em nome de Jesus que nos próximos dias vamos chegar cada vez mais perto ao ponto de todos serem curados. Todos com provisão na igreja e grande graça sobre todos nós. Amém? Isso aconteceu. E olha só, 2 enganadores chegaram, marido e mulher. O nome deles Ananias e Safira. Eles se introduziram então na igreja. Esses são aqueles que não são crentes, mas só professam ser crentes, falam que são crentes. Você pode professar também, mas eles falavam, mas não tinham atitude, como você e eu que possuímos a vida eterna. Só ir para a igreja não faz de você um crente como você quando vai ao McDonald's e não vira um sanduíche. Certo? Não é osmoses. Tem que aceitar a Jesus Cristo. Então, esses 2 foram e tentaram enganar o povo. Tentaram enganar a igreja. E eles foram para a igreja. E Pedro veio e disse... Alguém disse que Pedro falou para morrer. Pedro não falou isso. Isso não é verdade. Pedro disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? Bem! O marido morreu. A esposa não estava lá, mas ela veio. E então Pedro perguntou à mulher, você conspirou com seu marido para mentir ao Espírito Santo? Ela disse não. Então, bem, ela morreu. Pedro não falou, morra. Nem falou, caia morto, como alguns pregam quando falam disso. Ele perguntou, você mente? E morreram. Olha, isso fez o temor cair sobre toda a igreja, mas escute bem isso. Não temos julgamento. Isso não vai acontecer com você assim. Deus não vai fazer isso. Ok? Mas eu creio que se um descrente vier para ferir alguém e ele cair morto na nossa frente, só de forma sobrenatural, só cair, vamos ficar com medo. Certo? Isso não vai acontecer conosco porque os nossos pecados já foram todos julgados. Jesus levou todos eles, certo? Então o julgamento foi o quê? Tentaram ferir o povo de Deus e Deus protegeu o seu povo. Ele faz isso. Para proteger os seus filhos é como uma galinha. Jesus disse, como eu quis vos ajuntar debaixo dos pintinhos, debaixo das suas asas. Ainda bem que eu corrigi.
E Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: como eu queria tanto vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Mas vós, essas palavras são tristes, mas vós não quisestes. Vocês rejeitaram isso. E os soldados entraram, destruíram todo o templo dos judeus. Porque Jesus falou: não conhecesse o dia da sua visitação. Então, ele não é aquele tipo de Deus. Vou te proteger, mesmo você não querendo, ok? Vou proteger. Vou fazer isso. Não, deixe-me pensar um pouco primeiro, Senhor. Eu vou te proteger. Não é assim, você não quer Jesus? Ele vai embora. Naquela cidade de Nazaré, amém? Quando ele falou que ele era o Messias, lendo as Escrituras, sabe o que fizeram? O rejeitaram. E ele foi embora. Ninguém foi curado, somente alguns curados. O poder e a unção de Deus são tão grandes que sempre tem alguém sendo curado. Mas, na cidade, os cegos continuaram cegos. Quem estava preso a um leito não se levantou, ficou preso. Isto só para mim é julgamento. Ele foi embora. Se você não quer o Senhor, ele não vai forçar. Ah, eu acho que eu não estou pronto ainda. Sabe de uma coisa? Você está longe do Senhor. Deus não vai ficar triste. Ele diz: ah, você está longe? O céu vai ficar mais pobre. Não, não. Honestamente. Ele tem milhões de anjos. Pregamos o evangelho não para o seu bem. Pregamos o evangelho para o seu bem. Mas sabemos que é para a sua glória, porque ele recebe a sua glória quando o homem é salvo. É assim que ele nos ama.